Show! Vamos embora então, porque foi uma introdução de fato longa, né? Na manhã dessa sua sexta. Eu quero começar com essas imagens do nosso Caldeirão na noite de São Januário, noite especial, noite em que o Vasco fez de sua casa um território hostil ao adversário. O Vasco se impôs e muito da festa, muito da forma como o torcedor se comportou na arquibancada de São Januário foi um reflexo do desempenho da equipe dentro das quatro linhas. Como jogou bola o Vasco da Gama de Renato Portaluppi, como se comportou bem o Vasco da Gama de Renato Portaluppi, como foi efetivo e eficiente o Vasco de Renato Portaluppi. Uma partida em que se não tem absolutamente nada a reclamar, apenas elogiar tudo é para se elogiar no que foi visto ontem dentro de São Januário, né? Um Vasco da Gama que tinha a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, 60 gols vazados na última temporada, e se comportou de uma forma perfeita defensivamente contra uma forte equipe como é a do Palmeiras. Um Vasco, né, que ofensivamente jogou a bola também, conseguiu marcar, conseguiu chegar ao gol do Carlos Miguel, conseguiu levar perigo a uma equipe que é muito sólida defensivamente, inclusive virar o jogo, gente. O Vasco da Gama virou a partida contra o Palmeiras. O Vasco não apenas venceu, a virada ela por si só ela é muito significativa. Eu fui dar uma olhada e o Palmeiras, ele nos últimos 4 anos, né, 3 anos completando 4, sofreu apenas 5 viradas. Nos últimos quase 4 anos sofreu apenas 5 viradas. A última foi para a equipe do Grêmio, no dia 25 de novembro do ano passado, lá na Arena. Teve uma no início do ano passado contra o Novo Horizontino. E aí as duas outras foi contra Santos e Red Bull Bragantino em 2023. E a do Vasco agora nesse ano. O Palmeiras é uma equipe que é difícil de vencer e quem dirá vencer virando. Então, uma vitória de fato muito importante, uma vitória muito significativa, uma vitória que levanta o ânimo desse elenco do Vasco. E com o São Januário pulsando, não poderia ser diferente. E o Renato falou ontem, né, sobre a partida, fez uma análise bem legal e eu trago aqui nesse Acorda Vascão as palavras de Renato Portaluppi para você na manhã desta sua sexta-feira. Se liga só. Pouco tempo de Vasco e de treinamento, o quanto você já conseguiu dar sua cara ao time do Vasco? Quanto já dá para sentir o dedo do Renato no time do Vasco? Boa noite a todos. A gente procurou aproveitar, né, esses dias que nós tivemos para treinarmos. Treinamos um pouco de tudo, como você mesmo falei, treinamos um pouco a parte física, a parte técnica, principalmente a parte tática, jogadas ensaiadas. Então nós procuramos, como te falei, aproveitar esse tempo aí. Acho que deu certo, né? Porque na apresentação eu pedi também para o torcedor apoiar. O torcedor hoje foi fundamental, mas o torcedor nosso foi fundamental pela postura do nosso time dentro do campo. Eu falei para eles, se vocês se entregarem, se vocês correrem, se vocês se ajudarem, se vocês demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar, o torcedor vem com vocês. Então o torcedor foi fundamental hoje, o torcedor está de parabéns, meu grupo está de parabéns também, pelo que eles fizeram dentro do campo. Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Eu elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que nós estávamos bem e que a gente ia conseguir, no mínimo, um empate, pelo que a gente vinha jogando. Falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Então, nós abrimos, jogando praticamente com meia, com 3 atacantes, conseguimos o gol de empate e depois a gente conseguiu o gol da vitória. Então hoje o grupo, juntamente com o nosso torcedor, eles estão de parabéns, porque eu falei para eles, hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo não, nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras, né, de Renato Portaluppi. Ele ainda fala um pouquinho mais na entrevista sobre a questão técnica, eu vou trazer inclusive as
palavras dele já já aqui a você. Só que antes é muito importante ressaltar a postura de Renato Portaluppi. E como ele, em tão pouco tempo, conseguiu mudar, né, esse brio, melhor dizendo, do elenco do Vasco. O elenco que estava mal, um elenco que vinha de um ano ruim, um Vasco da Gama que tinha 3 vitórias apenas na temporada de 2026. 3 vitórias, gente. O Vasco da Gama havia vencido antes da partida de ontem apenas 3 partidas. Maricá, Boa Vista e o Sub-20 do Botafogo. Não tem como aceitar essa situação. Uma situação completamente vergonhosa do Vasco. 3 vitórias em 14 jogos na temporada de 2026. Renato Portaluppi conseguiu, em tão pouco tempo, mudar. Conseguiu fazer com que o Vasco voltasse a vencer. Uma grande equipe contra o Palmeiras. O Vasco, que no mesmo São Januário não conseguiu vencer, por exemplo, a Chapecoense, terminou a partida empatada ontem, vence o principal, ao meu ver, nesse momento, elenco do futebol brasileiro. Com relação à bola, à competitividade, à qualidade, à organização, à estrutura, o Palmeiras é top 1. O Palmeiras, ao meu ver, é acima do Flamengo. Contexto geral, tá? O Flamengo tem mais grana, tem mais dinheiro. Só que o Palmeiras tem uma mentalidade diferente. A gente viu um Flamengo que demite o Felipe Luiz depois de golear por 8-0 e um Palmeiras que mantém o Abel Ferreira no cargo há mais de 4, 5 anos, um trabalho consolidado. Então é diferente. É mais hoje, ao meu ver, difícil vencer o Palmeiras do que vencer o Flamengo. E o Vasco foi lá e conseguiu essa vitória tão importante. Mas o Renato pontuou. É pezinho no chão, tá? Venceu, mas não tem nada resolvido. O problema ainda não foi sanado. Muito pelo contrário. Ainda tem muita coisa para resolver. E o Renato fez questão de manter esse pezinho no chão ontem na entrevista coletiva. Olha, sinceramente, para mim, o meu negócio é trabalhar o grupo. É importante para o grupo, para a confiança deles, para o torcedor apoiar eles, entendeu? Mas não vamos nos iludir, achar que agora está tudo bem. Não está tudo bem. Nós cometemos alguns erros, mas esses erros eu vou conversar com o grupo, até pelo tempo, não tivemos muito tempo para trabalharmos. Eu acho que o mais importante de tudo foi essa entrega deles hoje. Taticamente, no primeiro tempo, eles estiveram muito bem. No segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Tanto é que a gente conseguiu virar o jogo. Então, é muito importante essa vitória. Não é para o Renato, não é para fulano, Beltrano, fulano. Essa vitória foi importantíssima para o grupo e para o nosso torcedor. Como falei para vocês, a gente não enfrentou qualquer equipe. Nós enfrentamos, sem dúvida alguma, uma equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Renato. Então, os méritos é do grupo. Não tem nada com o Renato. Eu estou fazendo só a minha parte. O torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né? Muito legal as falas de Renato Portaluppi. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.